Olá, meus amores! Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. E nessa aula nós vamos falar sobre as figuras geométricas espaciais. Só que agora nós vamos olhar de um modo diferente a sua planificação. Como é que ela fica se ela estiver toda em um plano. Mas antes de iniciar, vamos nos concentrar, fechar os nossos olhos e vamos juntos fazer uma prece. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por estarmos com vida, com saúde, por mais essa aula de matemática que vai se iniciar agora, que o Senhor venha nos abençoar a nossa família, para que nada de ruim aconteça com todos eles, Pai. Nos dá agora sabedoria, que nós venhamos entender esse assunto. Abençoa a família de cada criança, Pai, que está assistindo essa aula agora, que o Senhor possa proteger cada uma delas e dar muita sabedoria, Pai. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. E o que seria essa planificação das figuras geométricas, tá? Seria mostrar ela em apenas um plano. Ou seja, é como se ela estivesse aberta. Ou seja, eu tenho uma figura fechada, por exemplo, o paralelepípedo, ó. Esse é um exemplo de paralelepípedo. Ele é formado por vários retângulos, tá? Eu tenho um retângulo, 2, 3, 4 retângulos, 5 e 6 retângulos. Então, o paralelepípedo é formado por 6 retângulos. Ele é formado por 6 figuras geométricas planas. Aqui, ó, eu tenho uma figura geométrica plana. Se eu olhar apenas assim, ó. Mas se eu olhar todas as dimensões, eu vou ver que eu tenho uma figura geométrica espacial, certo? A figura plana tem apenas 2 dimensões, ó. Comprimento e largura. Já a espacial tem 3 dimensões: comprimento, largura e profundidade. Ou seja, eu posso, colocar algo aqui dentro, certo? Ocupa um espaço. E a planificação é mostrar essa figura espacial em uma forma plana. Então, como é que eu poderia fazer isso? É o que nós vamos ver cada uma das figuras agora na sua planificação. Agora eu quero mostrar para vocês aqui no quadro como é que fica essa planificação das figuras geométricas. Eu trouxe aqui algumas figuras e nós vamos só observar como que elas ficam planificadas. A primeira figura é essa azul, ó. Vocês conseguem observar essa figura formada? Qual é o sólido geométrico que forma? Vocês conseguem observar? Se eu formar toda essa figura, tirar a planificação, porque dessa forma ela já está planificada. Essa figura vai ser o cubo. O cubo. Lembrando, né, que os sólidos geométricos espaciais são formados pela união de sólidos geométricos planos. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 quadrados. Lembram como é o quadrado? Que o quadrado são figuras planas que têm os 4 lados iguais. Então, se eu tenho 6 quadrados e se eu montá-los, eu torno o quê? Um cubo. E a planificação fica assim, ó. A nossa próxima figura, essa laranjinha, vocês conseguem identificar qual é? Paralelepípedo. Ó. E o paralelepípedo, ele é formado pelo quê? Figuras planas, que são os retângulos. Percebam que eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4 retângulos que são iguais. E mais 2 retângulos, ó, que são menores e que também são iguais. Relembrando que o retângulo é uma figura plana que tem o quê, ó? 2 medidas maiores e 2 medidas menores, certo? Tem 4 lados também. 2 medidas maiores e 2 medidas menores. A nossa próxima figura, ó, essa rosinha, é a pirâmide. A pirâmide, como todos os outros sólidos espaciais, é formado por
figuras planas. E quais são as figuras planas que nós conseguimos observar nessa pirâmide? Nós temos, ó, 1, 2, 3, 4 triângulos. 4 triângulos. Lembrando que os triângulos são as figuras, ó, que tem, ó, três lados. Esses lados podem ser iguais ou diferentes. Então, para formar minha pirâmide, eu preciso de 4 triângulos e, ó, essa base que ela é o quê? Quadrada. Então, essa pirâmide, ela é de base quadrangular, certo? Ó, o quadrado e os triângulos que formam essa pirâmide. Então, nós temos aqui, ó, 3 planificações. Planificação do cubo, do paralelepípedo e da pirâmide. Trouxe agora para vocês mais 2 planificações, tá? Um azul e um rosa. Esse azul, se vocês observarem, quando ele fica fechado, ele se torna o cone. O cone. E quais são as figuras planas que formam esse cone? Eu tenho o triângulo e tenho também, ó, o círculo, tá? Essa figura, o cone, vai se tornar aquele chapéuzinho de aniversário que nós falamos na aula passada, certo? Então, essa é a planificação do meu cone. É um círculo com um triângulo. Olha essa outra planificação aqui. Vocês conseguem imaginar que figura é essa? É o cilindro. O cilindro. E quais são as figuras planas que formam este meu cilindro? Se vocês observarem, nós temos no meio, ó, uma figura, ó, com 4 lados, sendo 2 lados iguais, maiores, e 2 lados que também são iguais, menores. Qual é essa figura plana do meio mesmo? É o retângulo. Então, o cilindro é formado pelo retângulo e por 2, ó, círculos. Um retângulo e 2 círculos, eu formo o cilindro, certo? Então, eu tenho o cone e tenho o cilindro. Essa é a planificação dessas 2 figuras, tá bom? Então, meus amores, eu espero que vocês tenham entendido essa aula, tá? Sobre a planificação das figuras geométricas. Um beijo no coração de vocês e até a próxima aula de matemática.